Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de segunda-feira, 8 de maio de 2023. Agora 14 horas mais 4 minutos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você acompanhando a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br. Também aqueles que nos acompanham nesse momento pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Já vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo YouTube que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para que esse nosso conteúdo chegue ao máximo de número de pessoas possível e, é claro, você também seja sempre notificado de todas as atividades da Rádio Arquitetura. Está começando mais uma edição do nosso querido programa Por Aí, com a nossa querida Juliana Trufelli, agradecendo aos patrocinadores masters da Rádio Arquitetura, Plena Madeira Design, oferecendo as melhores soluções em madeiras nobres, 51-3542-1384, o site plenamadeira.com.br. Também com a gente Macrovision, atuando no mercado de tecnologia residencial, áudio e vídeo há mais de 25 anos. Agende a sua visita pelo perfil no Instagram, no @Macrovision, né? Macrovision, e dando as boas-vindas aos nossos queridos amigos da Só Escritório. Um abraço especial aí para o nosso parceiro que fez contato aqui com a gente. Agora, o pessoal da Só Escritório também é patrocinador master da Rádio Arquitetura, nosso querido André Luiz, do marketing da Só Escritório. Só Escritório especializada em imóveis para escritório, revestimentos, soluções para projetos e ambientes corporativos. Tudo você encontra num único hub completo para atender todas as suas necessidades. Piso elevado, carpetes, divisórias, materiais acústicos, móveis e cadeiras. Entre em contato pelo Instagram, @sóescritório, e agende uma visita para conhecer todas as soluções. Só Escritório, simplifique, escolha o completo. Começando mais uma edição do programa Por Aí. Lembrando que assim que terminar o programa, você pode acompanhar, né, também nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, e também no YouTube e no Facebook. Programa de hoje falando sobre mestrado em Oxford. É possível? Estará conosco daqui a pouquinho a arquiteta e urbanista Samira de Almeida Soares da Silva para contar sobre essa sua experiência. A Samira, que é de Bauru, São Paulo. E, para começar o programa, já coloco aqui na tela a nossa querida Juliana Trufelli. Boa tarde, Ju, bem-vinda. Peraí, deixa eu tirar o microfone aqui. Não, tá contigo aí. Agora sim. Boa tarde. E aí, como é que estão as coisas aí pelo lado do Peru? Tudo bem. Aqui chegou o clima do Peru, né? Porque tava todo mundo estranhando, né? Tanto tempo de verão, de céu azul, todo mundo assim, nossa, mas o que tá acontecendo aqui? Mas aqui tá passando a laninha. Então, por conta disso, o verão se estendeu um pouco. Dizem que não vai ter tanto frio, mas para quem mora aqui a gente sabe, né? Já tá com aquele céu cinza, já tá aquele frio delicioso. Então, delícia, né? Delicinha, né? A gente gosta, né? A gente ama. Detesto o frio. Para, gente. Que isso? Um friozinho assim, ó, daqueles assim, 2 graus, 1 grau. Não chega a 2, graças a Deus, né? Não aqui, chega. assim, não. Mas é que é um vento muito gelado, é uma coisa assim, é muito perto do mar, né? Então, um vento muito gelado que chega, assim, você tá andando na rua, é muito frio, você tem que estar de touca, parece que tá, e é muito úmido também. Então, parece que tá muito mais frio do que tá, na verdade, sabe? Uhum. Mas ainda dá para ficar de camiseta, então, por enquanto. Guria, vamos colocar aqui na tela para conversar com a gente a nossa convidada desta segunda-feira para falar aí sobre a sua experiência em Oxford, mestrado, né? Samira de Almeida Soares da Silva, ela que é arquiteta urbanista, está em Bauru, São Paulo. Colocando aqui na tela. Boa tarde, Samira. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Ju. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda. Obrigada.
Pessoal, só alertar aqui o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, que pode interagir com a gente pelo chat, mande as suas perguntas, o pessoal às vezes tem dúvidas, como é que funciona todo esse processo. A gente já fez aqui uma pré-reunião nos bastidores, muito provavelmente vamos fazer mais um programa para contar toda a experiência da Samira. Então, o que vocês tiverem de perguntas, já podem colocando agora que a Samira vai respondendo aqui ao longo do programa. Eu saio da tela, deixo vocês duas à vontade e, faltando aí uns 5 minutinhos, eu volto para apagar as luzes, tá? Obrigada, Lê. Obrigada. Bom, Sá, primeiro queria te agradecer por aceitar nosso convite, né? Fico muito feliz. Para quem não sabe, a Samira eu sempre estou buscando, né, Sá? Estou sempre buscando arquitetos que moraram fora e que trazem experiências dos países, né, de fora do Brasil para contribuir e mostrar para o pessoal que é possível, que sim, que é bacana, e cada um com a sua experiência pessoal, né? Não só profissional, porque no fim envolve muito da nossa vida pessoal, uma decisão dessa, né? Exatamente. E aí, Sá, eu queria que você começasse se apresentando para todos nós, conta um pouco da sua trajetória profissional, até o momento de você ter ido fazer o seu mestrado. Sim, bacana. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E de estar aqui com vocês. E aí o que eu queria falar é basicamente como é que foi, né? Chegar até lá. Eu sou arquiteta formada já há 10 anos. Estudei aqui na Unesp de Bauru mesmo. E a minha trajetória profissional ela foi bem mista. Eu trabalhei em escritório de arquitetura, trabalhei em construtora. E, recentemente, nos últimos 4 anos, e foi o meu último cargo, eu estava trabalhando na Prefeitura Municipal, aqui de Bauru, na parte mais de planejamento urbano. Então, é uma carreira com várias experiências, na verdade. Isso é interessante também, né? Às vezes, a gente focou só em projeto? Não, eu acabei passeando pelos vários setores, pelas várias áreas da arquitetura. Né? Que são muitas, né, Sá? São muitas, a nossa profissão é muito abrangente, isso é bem positivo, bem bacana, assim. E aí, nesse trajeto todo profissional, desde o começo, algo que me pegava muito era a questão da sustentabilidade, a questão, por exemplo, do desperdício, ou de como a gente produz arquitetura, né? Que é um jeito, muitas vezes, que tem muito desperdício de dinheiro, de tempo, de material, é muito poluente. Sim. Então, algumas questões desde o princípio, né, quando eu fui fazer meu primeiro projeto, que eu vi meu primeiro projeto saindo do papel, eu falei, gente, é assim mesmo que a gente faz? É desse jeito que a gente constrói? No Brasil, né? No Exato, Brasil também tem isso, né? Na minha experiência ali, no meu contexto, isso me incomodava muito. E aí, então, durante todo esse momento profissional, eu fui me aprofundando mais, estudando, e eu percebi que sustentabilidade era um caminho dentro da arquitetura, era algo que me chamava atenção. E tinha muita vontade de ter uma experiência internacional. E aí eu uni as duas coisas. Como é que eu posso ter uma experiência internacional, mas dentro da minha área profissional? Eu queria que isso fosse linkado de alguma forma, né? E aí, isso foram anos, assim, pensando, tentando, falhando, errei, não consegui, vai de novo. É um processo, né? Nada é do dia para a noite, né? E aí, nesse período que eu estava na prefeitura, eu fui amadurecendo mais essa ideia, e aí eu elaborei realmente um plano, falei, não, eu quero ir para estudar, e eu quero que seja algo em sustentabilidade dentro da arquitetura. E aí eu comecei a ver as opções disponíveis, né, principalmente em relação ao financiamento desse sonho ou desse desejo, né, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma experiência internacional do meu bolso. E sai do Brasil, extremamente assim, caro, né, multiplica demais, né, dependendo de onde você vai. Multiplica por 5, por 6, então é muito fora da nossa realidade, né. Então, mas existem meios, e acho que é isso que é legal, por isso que eu estou aqui também, para compartilhar um pouco como é que eu consegui isso, como é que isso aconteceu. E Sá, com relação a tudo bem, você já, porque muitas vezes o arquiteto, é o que a gente está falando, assim, o arquiteto, ele atua em várias áreas, ele gosta de várias coisas, eu mesma já trabalhei em legalização, minha vida inteira quase foi em legalização, mas eu já fiz apartamento modelo, eu comecei
em decoração, apartamento modelo, fui para legalização, e aí fui mudando de área, até inadimplência eu cuidei, até parte financeira, fiz curso. Então, assim, interessante, né? O bom, assim, é que você descobriu, não, eu quero aqui, né? Eu quero sustentabilidade, que também é um tema que eu acho que claro, abrangente, né? É abrangente e é importante para o arquiteto, independente de que área ele esteja, porque isso daí está falando de custo, está falando de prazo, está falando, né? Envolve um monte de área aí. E aí você definiu a sustentabilidade, mas você foi fazer o seu master na Inglaterra. E aí, assim, a um primeiro momento, para mim, a Inglaterra me soa como, putz, a língua é uma coisa que você tem que ter, e tem que ter os cursos, né? Eu não sei se exigem, por exemplo, IELTS, ou exigem TOEFL, ou como que você comprovou o inglês, enfim. Então, desenvolve pra gente, como é que você foi cair na Inglaterra? Sim. Como é que eu caí lá, né? Ótima pergunta, porque realmente eu não sabia nem para que país eu ia. Eu falei, bom, eu quero fazer pós, ou um mestrado, ou uma pós paga, que eu tenha o financiamento, né, que não saia do meu bolso, em qualquer país que tenha essa visão alinhada de construções mais sustentáveis. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu acabei caindo bastante em países europeus, porque eles acabam tendo algumas regulações, algumas leis mais avançadas nesse aspecto de redução de consumo de energia e tal, até porque eles precisam mais, né? Tem aquecimento, é diferente, né, do Brasil. A gente não gasta um dinheirão com aquecimento, por exemplo. E eles, clima, né? sei lá, 70% do tempo tem que estar o aquecimento funcionando. Então, a grande questão é essa, assim, ver... me encontrar em países que realmente tinham esse pacto, né, essa legislação existente, e aí eu fui pesquisando, e nisso eu fui cair em alguns países ali da Europa, Holanda, Itália, Inglaterra, e aí eu fui vendo quais desses que tinham bolsas disponíveis em relação à sustentabilidade. Vi bastante coisa na Holanda, queria muito também, era um país muito bacana, falei, nossa, parece ser muito bacana de estudar lá. Mas não consegui, naquele momento, uma bolsa específica nesse assunto que eu gostaria. E aí, então, fui vendo qual que se encaixava. Aí, nisso, eu descobri a Bolsa Chevening, que é uma bolsa do governo britânico, então é do governo do Reino Unido, que é financiada como se fosse o Ministério das Relações Internacionais deles, de lá, né? E eles financiam bolsas de mestrado, era bem específico, é mestrado, então você já tem que ser formado, já tem que ter experiência de trabalho, pelo menos 2 anos. Então, esses são os pré-requisitos básicos. Né? Ser formado, 2 anos de experiência e ter um espírito de liderança local. Assim, você é um líder na sua profissão, ou no seu ambiente de trabalho, ou socialmente. Então, isso tem que ser comprovado. Que eles e como que comprova? Como comprova esse tipo de coisa? Você faz isso em redações. Você faz 4 redações na aplicação, todas em inglês. Então, o inglês realmente é um ponto crucial. E aí, eu fui em 2021 para lá. Em 2019, eu comecei a estudar inglês seriamente. Porque eu falei, se eu quero uma experiência internacional, o inglês talvez é a língua que me dê acesso a mais oportunidades. Né? Porque... no exterior é a língua mais falada, assim, não mais falada, enfim, mas é a mais acessível, talvez, para algumas oportunidades, né? E então eu foquei no inglês, assim como outros podem focar no espanhol, que também é excelente, enfim. Mas eu entendi que eu tinha que ter um inglês bom. E eu comecei a estudar inglês depois de adulta, né? Não estudei na infância, não estudei na adolescência, então foi um baita desafio, o desafio já começou daí. Então foram, sei lá, 2 anos e meio, 3 estudando inglês. Aí, com o inglês melhor, falei, agora eu consigo ver qual a oportunidade que eu vou abraçar. E aí, vi essa do Chevening, né, que é excelente. E aí, comecei todo esse processo. O processo de aplicação do Chevening dura, em média, 1 ano. Então, nossa, assim, bastante. Demora. Eles abrem as inscrições de agosto a novembro, todo ano. E é uma bolsa para todos os anos... E não depende de idade. Muitas bolsas também dependem de idade, né? Você pode ter até 30 anos. Eu fui com 33 anos. Então, assim, nunca é tarde também.
E existem oportunidades abertas para qualquer idade. E qualquer país, não importa, você tem que cumprir os requisitos ali, tipo, falar inglês. Exato. Essa do Chevening é especificamente para o Reino Unido, então eles querem levar o estudante para fazer uma universidade lá, a universidade deles, e depois retornar para o país. Então esse também é um requisito, que você se comprometa a retornar para o seu país de origem. E criar essa boa relação entre o Reino Unido e o Brasil, ou o país de onde você é originário, né? Então, eles têm essa visão, esse objetivo de criar essa boa relação, por isso que eles querem alguém também com perfil de liderança, que vá realmente, dentro da área que ele atua, exercer uma boa relação com o Reino Unido de alguma forma. Então, esse é o contraponto que eles esperam quando eles te dão uma bolsa de estudos. E aí este é o processo, assim, você começa de agosto a novembro, você aplica, que aí você faz essas redações, né, mostrando exemplos de liderança, exemplos de bom relacionamento profissional ou pessoal que geraram algum resultado objetivo, né, que eles chamam de redação sobre networking, se você faz boas relações e como você usa elas no seu trabalho. E aí, por que você quer estudar no Reino Unido? Essa é a terceira redação, são 4 redações no total, né? Por que você quer estudar no Reino Unido e qual é o seu plano de carreira? Então, você tem que estar com uma visão muito madura de quem você é, do que você quer. E onde você quer chegar, e onde você quer chegar, claro. E a gente não sabe quando a gente está começando a aplicar, então é um momento muito de autoconhecimento também, né? Claro. Então, isso é bem bacana, assim, é um crescimento, só entrar nesse aplicação já é um crescimento pessoal e profissional, né? Bacana. Vale muito a pena. E é isso, tem que ter paciência, é estressante, mas é possível. E aí tem essa fase, então, que é a inicial das redações, e depois tem a fase de documentação, que aí você precisa de cartas de recomendação, 2 cartas de recomendação profissionais ou acadêmicas, né? Algum professor da universidade, ou alguém que você tenha trabalhado, e aí vem a parte de documentação mesmo, diploma traduzido, algumas questões, mas isso mais para as universidades, né? Porque a bolsa é uma coisa, a aplicação para a bolsa Chevening é um processo. Paralelo, você vai aplicando para 3 universidades, que aí você tem chance de ser aceito pelo menos para uma, né? Então, além da universidade que eu apliquei, que eu fiz o mestrado, que chama Oxford Brookes, é uma universidade lá na cidade de Oxford mesmo, na Inglaterra. Além dessa universidade, eu apliquei para mais 2, em outras 2 diferentes cidades. E aí, a que deu certo foi a Brookes, então eu falei, Chevening, passei na Brookes, né? E aí apresentei o documento durante todo este processo também, né? Teve entrevista também do Chevening, que foi uma parte, né, que a gente fica super nervoso. Que ansiedade, né? Que ansiedade. Super, momentos de ansiedade. É um processo longo, mas as etapas são muito bem definidas, até quem tiver interesse pode entrar no site, é chevening.org, O-R-G. Para entender, essa é uma bolsa, mas assim, o que é legal falar é que existem várias oportunidades, não só, né? Essa é uma oportunidade incrível ali dentro do Reino Unido, né? Que você pode morar ou em Inglaterra, ou Escócia, ou Gales, ou Irlanda do Norte. Então, em qualquer um desses 4 países, você pode escolher um curso e uma universidade. Mas existem diversas outras oportunidades, mesmo na Holanda, Bélgica, ou mesmo Austrália, Coreia do Sul, enfim, existem muitas oportunidades. E eu acho que é legal a gente se atentar a isso mesmo. E existem comunidades de pessoa, né? De pessoas buscando essas oportunidades que se ajudam também. Isso é bastante interessante, assim. É algo possível mesmo, exige dedicação, claro, mas é algo possível. A gente vê, quando a gente vê acontecendo, né? Quando nós vemos acontecendo, é bem bacana. É o que eu ia dizer, assim, não tem milagre, não adianta achar que, né, ai, nossa, que sorte que ela deu, não é bem assim, porque existe uma preparação, então tá aí a prova, foram 3 anos de estudo de inglês, e aí 1 ano aplicando, e aí mais tudo que você precisa realmente, você tem que querer muito, porque vão acontecer coisas no meio do processo que você vai se perguntar e se questionar um monte de coisa, né, então, eu já apliquei... Eu apliquei, nossa, mas eu tinha acabado de me formar. Eu apliquei para o IED em Milão,
Ah, que legal. Na verdade, eu apliquei para o IED, não de Milão, eu passei em Barcelona. Eu passei em Barcelona. Que bacana. Eu ganhei um curso, então eu não fui. Eu ganhei um curso de era design de interiores e alguma coisa assim. Olha que bacana. Apliquei, ganhei. Só que aí tem toda essa questão, que é a minha pergunta também para você. Maravilha, o governo e a faculdade pagam para você estudar, mas como é que você vive? Como é que você paga suas contas? Sim. Onde você mora? O que você come? Porque o que me travou foi isso, assim, eu não tinha como, eu não pude, entendeu? Na verdade, o Tivoli é a bolsa dos sonhos, porque eles pagam tudo. Eles pagam até a sua passagem aérea do Brasil para lá, e a volta também. E pagam um salário mensal, basicamente, para você viver e se dedicar. Então, a gente chama de fully funded, que ela é completamente financiada pelo governo. Então, você não... Lógico, é importante que você também, independente se você consiga uma bolsa que pague tudo, você também tem uma reserva de dinheiro para alguma viagem, para alguma emergência, você precisa. Então, quem pensa nisso, independente de conseguir uma bolsa plena ou não, é importante ter uma reserva de dinheiro ali para uma pequena viagem, para uma emergência, para cobrir alguma coisa que você não esperava. Então, isso não tem como ignorar completamente. Mas o Tivoli, o programa Tivoli, ele financia você completamente. Então, dá para viver com a bolsa que eles te pagam por mês. Então, você consegue pagar aluguel. Eu morava na acomodação da universidade e era paga também, né? Então, a moradia, alimentação, tudo, transporte, tudo era coberto pela bolsa que eu ganhava. É como um salário mesmo. E eles te bancam dessa forma porque eles querem que você se dedique aos estudos mesmo. Então, é muito bacana. Essa é o melhor dos mundos, né? É uma claro! incrível porque ela paga tudo para você. Agora, porque não é simples, né, Samira, não é simples. Para gente que sai, eu posso dizer por mim aqui, a minha experiência de sair do Brasil mesmo assim, tendo um respaldo de uma empresa, eu venho acompanhando meu marido por questão de trabalho, mas assim, a logística para você mudar de casa, mudar de vizinho, mudar de supermercado, a vida em si... Tudo é uma demanda, né? Então... É um baita desafio, assim. Essa estrutura que eles te dão, assim, faz a coisa virar possível, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu não consegui funcionar, né? Exato. No Reino Unido, assim, o mestrado, ele é até 1 ano só. Esse, né? E o Tivoli, ele faz com que a gente escolha só opções de 1 ano de mestrado. Mas no caso de uma pessoa que vai por conta, eu consegui uma bolsa, por exemplo, do mestrado, mas eu tenho que viver lá. Ela consegue fazer part-time, que a gente chama, que seria meio período. Então, aí o mestrado é transferido para 2 anos. Então, você consegue trabalhar e estudar metade do período. Lógico que aí o desafio é bem grande também. O desafio é grande para todo mundo, mas acho que nesse caso é ainda maior, né? Você tem que trabalhar, é cansativo, e aí depois chega em casa, ou os dias que não trabalha, você estuda. Mas existe essa possibilidade. Tem uma amiga brasileira que, inclusive, fez isso antes de mim, para esse mesmo curso. Ela não foi pelo Tivoli, né? Ela foi por conta, mas ela fez nesse processo, assim. Conseguiu algo lá, e aí ela trabalhava concomitante com o mestrado. Aí a diferença é que o mestrado se estende para 2 anos, ao invés de 1. Então, existem possibilidades. E os mestrados são bem flexíveis nesse sentido. Eles podem ser estendidos para você conseguir trabalhar e pagar o que precisa, né? Mas varia muito conforme a bolsa, assim. Tem várias opções. Tem bolsas que vão dar um valor pleno, que você consegue viver com a bolsa. Tem outras que vão te dar só, às vezes, o valor da matrícula, o valor da faculdade, o que já é incrível também, né? Então, é muito se planejar e, mediante o que você conseguir, você vai se adaptar àquilo ou não. Mas, realmente, sem uma bolsa, assim, que pague um valor mensal para você viver, eu não conseguiria, eu não teria ido também, né? Eu acredito, a não ser que, talvez eu tivesse conseguido algum trabalho, alguma coisa que viabilizasse. Mas, no geral... No meu caso, eu ia ser como uma representante de sala.
Então, eu teria que entendi. trabalhar pela faculdade e estudar. Ou seja, eu não teria tempo para conseguir ganhar dinheiro e tal. O Alexandre já entrou na tela, e você sabe, né? Que ele já quer cortar o meu papo. Ele já quer cortar Eu o meu avisei, Já é hora de dar tchau. Mas eu só queria fazer uma pergunta a mais, só uma. Porque eu acho que é o que vai concluir o nosso papo de hoje. Que então, assim, você viveu 1 ano e meio lá, e a experiência foi maravilhosa e tal. A pergunta, e aí, né, terminou, você consegue aplicar o que você viveu lá, você hoje, depois de ter tido a experiência, né, quanto que você ganhou, o que você trouxe para o Brasil, né, o que você carregou? Bacana. Essa é a minha pergunta. Olha, é uma pergunta muito, muito ampla, no sentido de muitas coisas a gente traz, né? Tanto no nível pessoal quanto profissional. No nível profissional, acho que vou focar mais nele hoje. A gente realmente, nós voltamos com uma bagagem muito diferente do que a gente aplica aqui no Brasil. Então, eu fui estudar sustentabilidade, era muito eficiência energética em edifícios, e algo que não é muito falado aqui, mas tem. Então, assim, você acaba voltando, depende, claro, do curso que você escolher fazer, né? Se você fizer design de interiores, ou mesmo relacionado a projeto de arquitetura, é aplicável de qualquer modo, eu acho. É bem, né, global esse conhecimento. Lógico que tem as peculiaridades de cada país. Mas no que eu estudei especificamente, realmente é um desafio aqui no Brasil ver onde eu vou aplicar isso. Mas existem possibilidades, e é isso que eu tenho, né, tentado, mesmo no trabalho que eu tenho hoje, ou futuros trabalhos que possam surgir, como é que eu linko isso. É um desafio também, né? Entender como que a gente vai aplicar isso para cá. Então, não é muito claro ainda, né? Eu estou nesse processo ainda, eu retornei fazem 3 meses, então estou nesse processo de, bom, e aí, agora, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual vai ser meu próximo passo? Mas eu acho que nós voltamos, né, com tanta bagagem de conhecimento, a sua cabeça abre, né, que o pessoal diz. As portas também vão se abrir, viu, Samira? Pode ter certeza que as portas vão se abrir, você vai ver. Com certeza, mas é isso, a gente se amplia de uma tal maneira, né, em relação a relações interpessoais, relações profissionais, ideias mesmo, e conceitos diferentes, um jeito de viver diferente do nosso. Então, tudo isso te amplia de uma forma que quando você volta, você já é outro, obviamente, outra pessoa, e aí você se abre a aplicar para coisas novas que talvez você não tivesse disposto antes de ir. Então, eu não sei ao certo ainda o próximo passo, mas eu estou bem, bem grata, bem satisfeita de ter tido essa oportunidade. E tenho bastante esperança mesmo que eu vá aplicar essas questões aqui no Brasil e contribuir com o nosso país de alguma forma, nesse sentido de tornar nossas construções mais sustentáveis, nossas moradias melhores para viver. E tenho essa esperança assim, bem viva, né? Desde a minha volta. Maravilha. Muito bem, antes de encerrar, Juju, deixa eu ler aqui rapidamente os comentários, porque a Samira trouxe um fã-clube aqui para o programa. Vou ler aqui, eu imagino quem seja. Já botei na tela, mas vamos ler aqui os recados. Madalena Ramos, parabéns, querida Samira, que bênção de Deus, que linda oportunidade que Deus concedeu, gratidão. Caleb Pessoa, que linda, meus parabéns. Nosso querido André Trufelli nos dando boa tarde, André. Cici Moraes, parabéns. Elerson de Almeida Balderramas, parabéns pela incrível experiência internacional, certamente valerá para a vida toda, diz aí o Elerson. Sandro Camargo, parabéns, Samira, Deus te abençoe, queria te dar um abraço. Tá longe, Sandro? A família tá em peso aqui, eu vou confessar. Olha aí, Roseli Zeles, parabéns, filho. Olha, a mãe tá aí, nós te amamos. A mãe, ó. Não, é claro, não, mas se a mãe não assiste essa live. O Roselene de Almeida Balderramas, parabéns, querida Samira. Gratidão a Deus pela tua vida. Thaís Soares Ramos, parabéns, Samira. Pessoal todo aí que participou, muitíssimo obrigado. A gente tá indo aí pro final. Thaís dizendo orgulho da família.
Que Deus te Família em muito. peso mesmo. Família, a seguinte família, vamos seguir a rádio lá no YouTube, se inscrevam lá, família, no canal do YouTube, que, ó, se a família toda que estiver aqui se inscrever, a gente dobra o número de inscritos lá no YouTube. Eu dou certo disso. Um abração a todos vocês, obrigado pela participação, pessoal, muito, muito importante isso para todos nós. Juju, contigo. Obrigada, Sá. Eu te espero no próximo programa. A gente já marcou uma data. A gente vai focar no tema de sustentabilidade. A gente quer entender como funciona a faculdade, fotos e tudo. Te agradeço muito já até aqui. Obrigada, e você é sempre bem-vinda aqui a participar do nosso programa. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, Ju, e até a próxima, então. Obrigada mesmo. Maravilha. Muito bem, eu também, em nome aqui da Rádio Arquitetura, quero agradecer a nossa convidada, Samira de Almeida Soares da Silva, arquiteta e urbanista, trazendo aí um pouco, né, da sua experiência. Estamos com um programa adicional marcado para ela conversar mais com a gente aqui, contando aí o mestrado em Oxford. Agradecer a nossa querida Juliana Trufelli, nossa apresentadora lá de Lima, no Peru, por mais esse programa. Lembrando que esse material, assim que terminar o programa, já fica disponível no YouTube e também no Facebook, na sua versão não editada. Durante a semana a gente edita e já fica o material lá também disponível. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem as notificações, nos sigam no Instagram, no @Arquitetura Rádio. Samira, um grande abraço, muito obrigado pela tua participação, sucesso sempre. Estou desconectando aqui a Samira. Juju, um grande beijo, melhoras aí para tua filhota, e temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Juju Trufelli. E a todos vocês, muitíssimo obrigado pela companhia. A gente agora segue com a programação na Rádio Arquitetura, em radioarquitetura.com.br. Um grande abraço e até mais.